Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com vocês para mais um episódio do Valor Explica, o seu quadro mensal sobre investimentos. Dessa vez a gente vai falar sobre os fundos de investimento em participação. E para abordar o assunto, está aqui comigo o Renan Tessaro, nosso analista da casa, com anos de experiência e background voltado para o mercado financeiro. Cara, obrigado pela sua companhia. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é um FIP. Fala, Arion, tudo bem? Bom, vamos lá. Para eu responder essa sua pergunta, eu vou dividir ela em duas etapas, tá? A primeira delas, eu vou falar um pouquinho no que o fundo investe, e a segunda delas, eu vou falar um pouquinho da característica do fundo, tá bom? Então, o FIP é um fundo de investimento em participações, ele compra a participação de uma empresa, tá? Isso é, ele torna-se sócio de uma empresa. Tá? Para pegar um paralelo aqui, eu vou fazer o seguinte: quando pessoas físicas vão lá na Bolsa de Valores, né, ela vai comprar uma empresa com a seguinte expectativa, né? Poxa, aquela empresa ela vai crescer, ela vai trazer maiores retornos, ela vai pegar maior mercado e naturalmente as ações daquela empresa vão crescer, né? Vão ficar mais caras, né? Vão ter uma valorização dessas ações. O FIP é a mesma coisa, só que geralmente ele compra empresas fechadas, pequenas, e ele espera o período de maturação, quer dizer, ele espera o crescimento daquela empresa para ele vender ela daqui a alguns anos, né? Então, qual que é a principal diferença aqui entre um FIP e um fundo de ações, por exemplo? O fundo de ações ele simplesmente compra as ações da Bolsa de Valores e com base na análise fundamentalista, eles tendem a acreditar que aquela empresa vai crescer ou não. O FIP também, usando de suas análises, ele compra ação de empresa fechada, né? São empresas ainda, pode ser que sejam empresas pequenas, por exemplo, startups, compra ação dessas empresas e ele ele tem influência nessa empresa. O FIP ele tem a obrigação de influenciar, por exemplo, com uma indicação no membro de conselho de administração dessa companhia, a administração da empresa. Isso tudo com o objetivo de fazer e ajudar a empresa a melhorar seus negócios, a melhorar seu produto, a crescer e lá na frente colher os frutos dessa empresa com uma possível venda dessas ações, seja para um terceiro, seja seja fazendo um IPO, tá? E aí é o momento em que o fundo, geralmente o FIP, ele sai. Geralmente os FIPs eles saem quando a empresa faz o IPO na Bolsa de Valores e ele tem o seu dinheiro de volta e aí tem o dinheiro retornando aos cotistas, por exemplo, tá? A segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre o fundo, tá? O FIP ele tem um período de duração justamente pela característica dos seus ativos entre 6 a 10 anos. Não é um fundo em que os cotistas conseguem resgatar a todo momento, então diferente de um fundo de ações, ele precisa esperar o período de desinvestimento do fundo. Supondo que o fundo, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Supondo que o fundo tenha 10 anos de duração. Geralmente são divididos em duas partes. A primeira parte, os primeiros 5 anos, é o período de investimento. Então o gestor usa aquele recurso para fazer os investimentos nas empresas e colocar uma pessoa lá para ajudar a empresa a crescer. Os outros 5 anos já é chamado de período de desinvestimento. É o momento em que o fundo começa a trabalhar nas empresas que ele já investiu para prepará-las para uma venda, ou venda da sua participação, ou prepará-las em quesito de governança corporativa, por exemplo, para colocar essa empresa na Bolsa de Valores e fazer o IPO dela. E lá na Bolsa de Valores ele faz o desinvestimento dessa empresa. Tá? O fundo, geralmente, ele é constituído sob forma de condomínio fechado. Tá? Então, mais uma vez, não é possível o investidor sair a todo momento e nem entrar a todo momento. É geralmente fechado um grupo de investidores. Existem alguns FIPs que são exceções, que têm suas cotações em Bolsa de Valores, tá? É raridade. E existe uma outra possibilidade, caso o investidor queira sair no meio do caminho, que seria o mercado secundário de cotas de FIP. Mas veja bem, esse mercado é muito restrito e muito pequeno. Então, não dá para garantir que o investidor vá conseguir no meio do caminho, tá? Fazer essa saída. Então, essa é a principal característica do FIP, tá bom? Tá, e vem cá, Tessaro, que tipo de investidores podem alocar em um FIP? Arion, os FIPs são destinados a investidores qualificados, tá? É importante colocar que mesmo no mercado secundário, que eu falei um pouquinho na primeira resposta,
mesmo que ele queira sair no mercado secundário, só podem ser transacionados as cotas do fundo entre investidores qualificados, tá bom? Então, um investidor qualificado entra no fundo, ele pode vender essas cotas para outro investidor qualificado, tá? Acho que é importante aqui falar um pouquinho, o FIP, ele tem a classificação dele do imposto de renda parecida com a do fundo de renda variável, tá? Então, portanto, são 15% do ganho auferido, que é o valor do imposto de renda do fundo, tá bom? E me fala também, Tessaro, por favor, quais que são os principais benefícios com esse tipo de investimento? Bem, Arion, uma das vantagens de investir em um FIP, tá, é que ele traz a possibilidade de investimentos em grandes empresas enquanto elas ainda são pequenas. Né? Então, muitas dessas empresas são capazes de multiplicar, essas empresas pequenas, tá? São capazes de multiplicar o seu crescimento ano a ano, e é o FIP que é o veículo utilizado para dar o fôlego financeiro para que essas empresas precisam no seu momento de ramp-up, né? No seu momento de crescimento. Ok, e tem espaço, Tessaro, para oportunidades como essa no mercado? Muito, Arion. Falando, por exemplo, tá? Só de um universo de startups, atualmente no Brasil são 13 mil startups. Tá bom? As startups, elas são empresas pequenas e que precisam de capital para crescimento. Elas realmente precisam investir em tecnologia, investir em pessoas, investir em equipamentos para conseguir crescer. Então, o FIP seria o mecanismo utilizado para essas empresas para que elas possam crescer e possam, enfim, ter ganhos futuros, tá? Ter resultados futuros. Tá? É um mercado em plena expansão, muito propiciado pelo momento tecnológico que a gente vive e as dores de todos os setores e segmentos de todos os mercados, né? Quer dizer, essas startups se propõem a resolver esses problemas complexos de maneira simples, tá bom? Então, oportunidade para esse tipo, acho que no Brasil e no mundo não faltam, tá? Só mais uma vez, no Brasil são 13 mil startups e aí muitas delas precisam de capital para crescimento. Perfeito, obrigado aí pela sua disposição, Tessaro. É isso aí então, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, estamos disponíveis em todas as nossas redes sociais e no próximo mês tem mais. Obrigado.